Falta pouco para a seleção brasileira estrear na Copa do Mundo de 2018. Desde 2016, quando Tite assumiu o comando do grupo, o torcedor passou a ver um perfil diferente de jogo e de jogadores. Das 19 partidas sob o comando do técnico, a equipe amargou apenas uma derrota num amistoso contra a Argentina. Tem tudo para chegar lá, arrebentar e fazer tudo certinho como o professor está ensinando, porque o Tite, vamos tirar o chapéu, né? É um baita professor. O Brasil está entre os favoritos da Copa. Eu, como brasileiro, acredito sempre numa boa performance através de um bom treinamento pelos nossos técnicos, né? E a gente tem sempre fé que vai ser uma seleção que vai superar as demais Copas. O 7-1 acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava a gente tomar 7-1 em casa. Mas o Tite, eu estou muito confiante no trabalho dele. Eu acho que as eliminatórias o Brasil jogou bastante. Então eu estou confiante. O nosso ataque eu acho que está muito bom. Com a construção do Maracanã para a Copa do Mundo de 1950, o Brasil pôde mostrar ao mundo a capacidade de realizar grandes eventos. Nascia aqui o que hoje é considerado o templo do futebol, a ideia da pátria de chuteiras. Você tem, no período de 4 Copas, em 12 anos, um tricampeonato, 58, 62 e 70. E aí essa junção futebol, nação, a seleção como pátria de chuteira, ela ficou muito forte. Ainda que eu ache que venha declinando nos últimos anos por conta de mudanças no Brasil e no mundo, com globalização, com a fragmentação de identidade, com ídolos brasileiros jogando fora do Brasil. O termo pátria de chuteiras foi criado pelo escritor Nelson Rodrigues em crônicas que retratavam a relação do brasileiro com o futebol. A vitória em campo aumentava a autoestima do país, mas essa relação se transformou. Pegar assim a Copa de 50, os brasileiros vivenciaram aquilo como uma derrota de um projeto de Brasil, né, que estava afadado ao fracasso, um Brasil que não ia dar certo. Então foi a derrota de um projeto de nação. E o tricampeonato de 70 foi visto como a vitória de um projeto de nação brasileira. Já aí, se pegar as vitórias de 94, 2002, a derrota para a França de 98, foram sofridas e celebradas como vitórias e derrotas de um time de futebol, no campo esportivo, como o 2014, o famoso 7-1, que virou piada, virou meme. O Brasil ainda é um país que valoriza o futebol, mas para Antônio Carlos Morim, especialista de marketing esportivo, o jogo nas 4 linhas não é mais a única identidade do brasileiro. A gente continua tendo um volume monstruoso de pequenos jovens jogadores indo embora do país, com o sonho de serem grandes jogadores, começando em escolinhas nossas ou escolinhas de clubes estrangeiros. Continuamos sendo uma pátria que tem chuteiras, mas eu acredito que os jovens de hoje têm sonhos adicionais a ser meramente jogadores de futebol. Presente na Copa de 50, o jornalista João Máximo considera que durante muitos anos existiu uma relação política entre a torcida e a seleção, ideia que ainda é aceita por algumas pessoas. Para ele, essa ligação não existe mais. A seleção brasileira que entrava em campo não era apenas uma seleção brasileira, era principalmente o Brasil ali representado. Por quê? Porque havia uma eleição no Brasil, uma eleição que era a primeira depois da queda da ditadura Vargas em 1945, e com ela o Getúlio Vargas voltava ao poder. Tudo isso aconteceu no ano da Copa do Mundo, né? Só que as pessoas ligavam a seleção brasileira muito a esse clima, o que não acontece hoje, por exemplo. Temos uma Copa do Mundo próxima e também uma eleição próxima, mas você não vê uma ligação muito constante entre essas duas coisas, como se dependesse da vitória do Brasil na Rússia, qualquer êxito do candidato A, do candidato B, ou do partido A, do partido C. Novos sonhos e novas esperanças. Mesmo depois da derrota de 2014, fica a torcida para o hexacampeonato ou para novos aprendizados. Essa seleção brasileira é aquela em que eu mais acredito desde 2002, porque está jogando futebol, tem bons jogadores, tem o Tite, que é um técnico de cabeça feita e centrado, entendeu?
Pode perder, gente, é absolutamente normal. Nós aprendemos isso, é uma lição que a Copa passada deu. Você sair do estádio, ou você diz que deu um apagão e adota a tese de Parreira e do Filipão, ou diz o seguinte, pô, o time alemão era muito melhor, sabe? E vai passar para outra. Vai torcer pelo teu time, pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Corinthians, no próximo domingo, que o futebol segue.